Eu quero saudá-los em nome daquele que é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus, por todas as gerações. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Ageu, para que você não precise ir ao índice. É o antepenúltimo livro do Antigo Testamento. Ageu, Zacarias, Malaquias. Se você for para Mateus, o anterior é Malaquias, o anterior é Zacarias, e você chega ao livro de Ageu. Talvez você faça a mesma pergunta que me fizeram esta semana. O que Ageu tem a nos dizer? Talvez você não tenha lido o livro de Ageu. E nós não leremos o livro todo, nós só ficaremos nesta noite com o capítulo 1 de Ageu. Em uma outra oportunidade, nós trabalharemos com o capítulo 2. Mesmo assentados, leremos a palavra de Deus, leiamos a palavra de Deus. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no 1º dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Por isso a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu, dizendo: Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco, comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Assim diz o Senhor dos exércitos, considerem o que tem acontecido com vocês. Vão até o monte, tragam madeira, reconstrua o templo. Dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. E esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Pergunta o Senhor dos exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da própria casa. Por isso, os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o remanescente do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse. E o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo: Estou com vocês, diz o Senhor. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos exércitos, seu Deus. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Se você lembra das aulas da escola bíblica dominical, você vai lembrar que o cânon do Antigo Testamento está dividido por gênero literário. Começamos com o Pentateuco, é um gênero literário. O seguinte são os históricos, livros históricos. O seguinte
São os livros poéticos e sapienciais. E, por último, os profetas. E desse último, nós dividimos em 2 blocos. Os profetas maiores, porque têm um conteúdo maior de escrita, e os profetas menores, que têm um conteúdo menor de escrita. E desses profetas maiores e menores, alguns profetizaram antes do exílio babilônico, como Isaías, como parte de Jeremias. Alguns profetizaram durante o exílio, parte de Jeremias, profeta Daniel, profeta Ezequiel. Alguns profetizaram após o exílio, especialmente os 3 últimos livros do Antigo Testamento, Ageu, Zacarias e Malaquias, são os profetas menores que profetizaram após o exílio babilônico. Você deve lembrar-se que o exílio foi profetizado por causa do pecado do povo. O povo deixou de seguir seu Deus, Deus usou uma disciplina, o exílio babilônico, para punir o povo. O povo que antes era idólatra, foi curado da idolatria, nunca mais voltou a ser, porque foi curado na Babilônia. Na Babilônia, durante 70 anos, levado por Nabucodonosor em 586, viveram lá por 70 anos. Alguns não voltaram, alguns prosperaram lá. Aliás, essa foi a ordem de Deus, pelo profeta Jeremias, no capítulo 19. O povo estava abatido, o povo não cantava mais, segundo o Salmo 137. O povo era convidado para cantar as músicas de Sião. Eles se recusavam, porque diziam que como nós podemos cantar as músicas longe de casa, e nós estamos entristecidos e chorando aqui sentado na beira da calçada. Assim, no Salmo 137, mostra muito bem o espírito, o coração, a alma daquele povo, desanimado. E Deus, através do profeta Jeremias, especialmente no capítulo 29, que é uma carta de Deus enviada aos exilados, Deus lembra ao povo que Ele está com ele mesmo no exílio babilônico. E a ordem de Deus era: construam casas, casam-se, deem os filhos em casamento, orem pela cidade, orem pela Babilônia, não odeiem a Babilônia. Vocês estão aqui porque eu os enviei, eis que têm um pensamento de bem e não de mal, disse Deus através do profeta Jeremias, para dar esperança a vocês. O povo compreendeu, portanto, essa palavra de Deus e começou a viver, aí sim começou a viver e a prosperar. Fato é que alguns não retornaram. Eu tenho cá minhas teorias, que aqueles magos do Oriente, que sabiam da profecia, séculos depois, 520 anos depois, mais ou menos do retorno desse povo, até o nascimento de Jesus Cristo, aqueles magos do Oriente, lá da Mesopotâmia, que sabiam da profecia, que sabiam do Messias, que nasceria, que seria o rei de Israel. Tenho cá minha teoria que eram os descendentes desses judeus que não voltaram e que permaneceram na Babilônia, lá na Mesopotâmia. Está provado pela arqueologia que há um Talmud babilônico, isto é, Talmud é uma literatura judaica. São interpretações devocionais, ensinos sobre a lei, é o Talmud. E encontraram um Talmud babilônico, isto é, numa comunidade na Mesopotâmia, lá na região da Babilônia, por essa comunidade judaica que ficou lá durante séculos. Alguns retornaram, como nós sabemos disso, por Esdras, por Neemias, que relatam esse retorno. Por exemplo, em Esdras, conta a primeira leva, foram 3 levas. A primeira com Zorobabel, aqui citado, a segunda com Neemias, a segunda com Esdras, a terceira com Neemias, ou vice-versa, primeiro Neemias, depois Esdras. Zorobabel levou nessa leva, segundo Esdras, cerca de 50 mil pessoas. 50 mil judeus voltaram nessa primeira leva da Babilônia para a terra de Israel. O profeta Isaías, no capítulo 45, diz que Deus levantou o coração de Ciro, que chama Ciro de pastor, que o toma pela mão, e Deus despertou, como mesmo Esdras fala, o coração de Ciro para permitir que o povo voltasse.
despertou de uma forma tão grande que Ciro devolveu todos os utensílios da casa de Deus, roubados, saqueados por Nabucodonosor. E disse mais: todos os judeus que não retornarem vão dar ofertas para aqueles que vão empreender viagem até a Palestina. E Ciro deu riquezas, e o povo voltou cheio de dinheiro, além dos ricos que retornaram. Caravanas, 4 meses de viagem, tiveram que subir pelo crescente fértil até descer novamente para a terra de Canaã. Quem já olhou o mapa sabe que não dá para ir direto da Babilônia para a terra de Canaã, porque passa pelo deserto e ninguém sobrevive. Tiveram ir parando pelas cidades ao longo dos rios Tigre e Eufrates até a Padã Arã, desceram pela Síria, Líbano, chegaram a Israel. E o povo retornou. E a ordem era de Ciro: vocês estão sendo permitidos retornarem para reconstruir o templo do seu Deus. Deus fez a obra completa no coração de Ciro. Vocês vão retornar não para outra coisa, mas para reconstruir o templo do seu Deus. Era uma nova política, diferente da política de Nabucodonosor, que era manter, entre aspas, escravizado os persas, que era o rei Ciro. Uma nova política de mandar o povo voltar para casa, contanto que esse povo, quando voltasse, fosse colônia e que pagasse impostos para a Síria, para a Pérsia. E assim aconteceu. E eles voltaram e começaram imediatamente a construir o templo, a reconstruir o templo. Lembra que o templo foi saqueado, foi queimado, estava em ruínas, a cidade em ruínas, só ficaram os pobres, alguns poucos. Você conhece a história. Tanto é que Neemias foi o responsável por reconstruir as muralhas. Uma cidade sem muralhas, uma cidade pobre, porque ninguém tem coragem de fazer comércio numa cidade. Elas são antigas e elas tinham muralhas. Hoje nós temos fronteiras protegidas pelas Forças Armadas. Lá eram muralhas. Uma cidade sem muralha era uma cidade à mercê dos piratas e dos bandidos. Era uma cidade que ninguém queria fazer comércio, portanto era necessário reconstruir as muralhas para que houvesse prosperidade naquela cidade novamente, Jerusalém. E eles começaram a reconstrução do templo, naquele desejo de retomar de onde pararam, da glória do templo de Salomão. E você sabe da história que eles encontraram dificuldades na construção ou reconstrução pelos que haviam ficado os samaritanos. A intriga dos samaritanos, você sabe muito bem, né? Que os judeus não se davam com os samaritanos, diz o Evangelho de João. Vem desta época. Aliás, vem de antes. Vem desde a época do reino dividido, quando o grupo separatista das 10 tribos subiram e se desvincularam da tribo de Judá e tribo de Benjamim. Isso aí é uma história muito antiga, eu não quero voltar, senão vou demorar muito. Então vem desde lá esse sentimento de que os samaritanos eram pessoas separatistas, eles eram traidores, e eles se propuseram ajudar a reconstruir o templo. Os judeus, o que responderam para eles? Não, vocês não vão fazer parte dessa obra. Vocês não são judeus de verdade. Vocês são misturados. Nós fomos e voltamos em bloco, somos racialmente puros, nós não abandonamos o Senhor, vocês são separatistas, vocês são pessoas que se recusaram a permanecer no Reino Unido, portanto não farão parte desta obra. E você conhece a história, os samaritanos não receberam esta recusa com grande alegria, eles começaram a se opor e a fazer guerra contra os judeus. Mandaram cartas para o rei da Pérsia, dizendo: olha, rei, estão aqui fazendo alguma coisa contrária à vontade, e assim querendo colocar areia na obra, além das dificuldades próprias. Resultado, o povo desanimou. O povo disse assim: a obra de Deus é muito difícil. Vocês estão vendo que a obra de Deus é custosa. A gente quer fazer a obra de Deus, mas veja, a oposição é muito grande. Resultado, o povo abandonou a obra de Deus e voltou-se para a sua casa.
Sabe o que eu vou fazer? Eu vou cuidar da minha vida. Ninguém paga as minhas contas. Não é assim que a gente fala? Ninguém paga as minhas contas. Eu vou cuidar da minha vida. Eu tenho que fazer meu pezinho de meia. Eu preciso prosperar nessa terra porque eu tenho uma vida para viver. Assim que eles pensaram. Nesse contexto, Deus levanta Ageu para profetizar ao povo. Tem gente por aí que quer ir atrás de profetisa, né? De profeta. E se esquece que na Bíblia o profeta vem trazer condenação, juízo de Deus, alerta de Deus, exortação de Deus. Não vem falar coisa boa, vem falar Deus não está satisfeito com a sua vida. Mas querem ir atrás de profeta. Na verdade, estão atrás de cartomantes e quiromantes e que falem coisas boas acerca das suas vidas. Deus levanta esse profeta aqui. E como é que começa esse capítulo? Pontuando historicamente. Por isso que nós podemos saber que este é o ano 520 a.C. No segundo ano do reinado de Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, por meio do profeta Ageu, a palavra do Senhor veio a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Deus começa com quem? Com a liderança. Deus começou com a liderança. E vai incluir o povo daqui a pouco, mas Deus começa com a liderança. E você deve perceber que fala aqui no primeiro dia do mês. Isto é, o povo estava em festa, porque o primeiro dia do mês é a festa da lua nova entre os judeus. É o fim da colheita. Portanto, estava em festa. Todo mundo se alegrando, todo mundo dançando em roda, todo mundo tomando um bom vinho de açaí. E Deus levando o profeta e dizia: Deus não está satisfeito com vocês. Baixa a música, desliga a vitrola, porque Deus vai falar agora. Vocês estão alegres, estão felizes, mas Deus vai falar o que é, na verdade, a vida de vocês. E Deus fala para o povo dizendo, no verso 2, assim diz o Senhor dos Exércitos, este povo diz, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. 50.000 pessoas. O profeta faz uma citação da palavra de Deus, sabe, o Ageu? Esse povo está dizendo aí, lá naquela conversa, das mulheres que estavam lavando roupa na beira do rio Jordão, estão dizendo lá que não é tempo de construir o templo. Sabe, Ageu, o grupo dos homens de negócio lá de Judá, eles estão conversando entre eles que não é tempo da obra de Deus, eles não estão priorizando, não é tempo de construir o templo do Senhor. Sabe, o pessoal está passando o WhatsApp para ninguém saber, apaga depois, mas Deus está vendo. Sabe, Josué, eu estou vendo. Tem uma boa notícia para você. Deus sabe do que você digita no WhatsApp. Deus está vendo. Não adianta falar baixo. Não adianta falar no privado. Deus diz: Ageu, eu estou sabendo. Eu vou fazer uma citação das palavras desse povo. Esse povo está dizendo, abre aspas, não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Eu estou sabendo de tudo, Ageu. Irmãos, não é assim que acontece conosco? Esse sentimento de desânimo com a obra de Deus. E quando nós desanimamos em relação à obra de Deus, nós canalizamos a nossa energia e força para as nossas coisas. E esse entre aspas, pandemia tem causado muito desânimo no meio do povo, né? Muito. Mas parece que é só no meio do povo de Deus o desânimo. Porque o governo tem que cancelar o carnaval, porque senão o povo aglomera. O povo do mundo tem mais coragem do que a gente. No pós-pandemia, na flexibilização das medidas de proteção, os aviões se encheram de pessoas. Os hotéis se encheram de turistas. E as igrejas estão vazias, irmãos. Eu prego nas igrejas. E tenho colegas do seminário do Brasil inteiro. E as igrejas estão passando por isso. Povo de Deus desanimado. Passando por dificuldade. Assim como esse povo, desanimado, canalizou o resto das forças para as suas questões. E Deus sabe muito bem o que estavam dizendo. Este povo, Ageu, ainda não chegou o tempo em que a casa do Senhor deve ser reconstruída. Agora, vou fazer uma pergunta. Por que a ênfase
na reconstrução do templo, da casa de Deus? Primeiro, porque era o centro da adoração. O povo há 70 anos não sacrificava. Há 70 anos não havia o sacrifício da expiação, perdão do pecado. Há 70 anos eles não sacrificavam no templo. Portanto, há 70 anos não oravam no templo, isto é, o centro da adoração estava incompleto, porque estava destruído e não estava sendo usado. Portanto, o centro da vida espiritual estava em declínio. Em segundo lugar, porque a palavra de Deus, para quem construiu o templo, Salomão, para esta casa virão todas as nações, e todas as nações conhecerão quem sou eu. Isto é, o templo era para evangelizar. O templo era para trazer as nações, e elas conheceriam a Javé. Portanto, o templo era centro de adoração, de comunhão, de adoração a Deus, perdão de pecados, mas também era para evangelizar as nações, porque lá era para o povo conhecer a Javé. Por isso essa ênfase na reconstrução do templo. É claro que eu não vou dizer que isso aqui é o templo, porque o templo é a sua vida. Então, mas não é diferente. A negligência é com a sua vida espiritual. O centro da adoração, nós nem adoramos e nem evangelizamos. Nós nem servimos a Deus e não compartilhamos o evangelho. Estamos iguais a esse povo aqui. Estamos iguais a esse povo. Por isso, versículo 3, a palavra do Senhor veio por meio do profeta Ageu dizendo: acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Isto é, vocês estão negligenciando a obra de Deus para concentrar energia, recursos somente para as coisas de vocês, para as casas de vocês? Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas enquanto este templo permanece em ruínas? Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos: considerem o que tem acontecido com vocês. Aí Deus promove uma autoavaliação, coisa mais difícil do mundo. Eu costumo sempre fazer autoavaliação, e não vi nenhum aluno dar 0 para si. Não dá 5, não dá 7, é só 9 e 10, porque as pessoas não são honestas. Elas não são honestas. Elas dão notas para si que são irreais. Deus promove aqui a pior avaliação que pode existir, que é a autoavaliação, porque mexe na honestidade do crente, mexe na consciência dele, e ele se vê numa esquina: vou avaliar corretamente ou vou macular aqui, maquiar a minha avaliação? E Deus promove isso, e diz para aquele povo: considerem o que tem acontecido com vocês, olhem um pouco para o retrovisor e olhem para a vida de vocês. O que acontece quando a pessoa negligencia a obra de Deus? Quais as consequências de uma pessoa que é de Deus, que negligencia a comunhão com Deus, a vida espiritual, a adoração coletiva, o serviço cristão? O que acontece? Considerem, versículo 5, o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Esta dicotomia, aliás, várias dicotomias que nós criamos na nossa mente. Há igrejas que determinam roupas das irmãs para vir à igreja. Lá fora elas podem usar o que elas quiserem, mas aqui não pode. Dicotomia, ela não é crente, tão crente lá pelo menos. Aqui ela é crentona. Dicotomia que nós fazemos em nossa mente, de separar vida material, vida espiritual. Isso aqui é material, isso aqui é vida espiritual.
como se nós pudéssemos separar, e aqui eu me viro, eu estou vivendo materialmente, agora eu me viro, abro a torneira da vida espiritual. Agora sim, a vida espiritual, como se nós não fôssemos uma coisa única. E Deus está dizendo aqui que material e espiritual são faces da mesma moeda, é uma mesma realidade. Nós que separamos, nós que dividimos. Nós que dissemos, esse é dinheiro de Deus, esse é meu dinheiro. Nós colocamos, se é roupa da igreja, se é roupa do trabalho. Nós que criamos essa separação que nos faz reproduzir aquela metodologia medieval do sacro e do profano. Crentes neoplatônicos. Sabe o que é crente neoplatônico? Sabe aquela teoria platônica do mundo das ideias, do mundo perfeito está lá em cima, inatingível. O mundo do fenômeno é o mundo do aqui e agora, do imperfeito. Então, o neoplatônico, o gnóstico, não aceitava que Deus pudesse encarnar, porque Deus é perfeito e a carne é imperfeita, é pecadora, é má. Como é que ele pode encarnar? O grego não entendia isto. E nós, sem perceber, somos neoplatônicos. Quando nós valorizamos olhos revirados, aquele está adorando a Deus, aquele que está de cara amarrada não está adorando a carne. Nós somos neoplatônicos o tempo todo. Aquele está levantando a mão, aquele está adorando verdadeiramente, aquele está de braço cruzado, está fechado, que eu fiz um curso de leitura psicológica dos gestos, aquele está meio amarrado ali. Nós somos neoplatônicos. Separamos a vida cristã o tempo todo, e Deus está dizendo assim, olha, não dá para separar, vocês pertencem a uma mesma realidade, em que material e espiritual estão entrelaçados. Se o espiritual fraqueja, o material vai fraquejar também. A prova está aqui. Vocês dizem que não é tempo de se envolverem com a obra de Deus. Por isso, versículo 6, vocês semearam muito e colheram pouco. Negligenciaram a vida espiritual. Comem, mas isso não chega a matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Você percebeu aqui que eles recebem salário. Você percebeu aqui que a pessoa trabalha e ela recebe. Ela planta e ela colhe. Ela come. Ela tem para vestir. A questão aqui não é a questão financeira material. Irmão, está entendendo? Porque todos aqui está afirmado que eles escolhem. Que eles têm água para beber. Que eles têm roupa para vestir. E que têm salário todo mês. O que está em jogo aqui é a falta de contentamento. Aquele que negligencia a vida com Deus é uma pessoa descontente. Pode ganhar rios de dinheiro, mas continuará se sentindo pobre e faltando. Pode vestir a roupa chique que for, vai continuar feio. Pode fazer a dieta que for do chá, seca tudo, vai se achar sempre gordo, porque o descontentamento daquele que não valoriza a vida com Deus. Por isso que Deus está falando aqui, não é que falte para eles, é que eles são pessoas sempre insatisfeitas, porque a satisfação está na pessoa de Deus, e não nas coisas materiais. Recebe salário, mas é sempre descontente. Veste, mas sempre está com frio. Come, mas sempre aquele sentimento de fome, isto é, está sempre descontente. Não consegue contentamento, não consegue felicidade, não consegue satisfação, é o insatisfeito. É o insatisfeito. Por isso que Deus quer que você faça uma avaliação da sua vida hoje. Considere a vida que você tem passado. Se você anda satisfeito, se o que você tem angariado por sua própria conta e risco tem servido para a sua satisfação nessa terra. Versículo 7, assim diz o Senhor dos Exércitos, mais uma vez, considerem o que tem acontecido com vocês, e Deus então vai propor a eles o que eles deveriam fazer. Vão até o monte, tragam madeira e reconstruam o templo, dele me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Lembra de Mateus, que diz, buscai primeiro o reino de Deus.
e as demais coisas serão acrescentadas. Que demais coisas são essas? O que o texto fala: comida, bebida, vestuário. Não é nisso que resume a vida? É isso que resume a vida. Você trabalha diuturnamente para comer, para se vestir, para se dessedentar. No fim das contas, nós trabalhamos a vida inteira para isso. E Deus fala assim: vocês querem resolver isso? Reconstruam o templo. Vocês esperavam, versículo 9, vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco. Aí Deus, primeiramente, fala da consequência de uma vida de negligência. Agora, ele passa para um modo hard. Ele agora vai entrar no octógono. E ele vai dizer, agora não é mais consequência. Agora eu vou dar um nocaute. Um nocaute. Veja o versículo 9. Vocês esperavam que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando levaram para casa, eu o dissipei com um sopro. Juízo de Deus. Uma coisa é a consequência da negligência. Outra coisa é um juízo direto de Deus. E por quê? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Por que eu dissipei? Vocês colheram pouco, e o que pouco que levaram para casa, eu dissipei. Mas por que eu fiz isso? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Porque o meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa de sua própria casa. Por isso meu juízo, meu descontentamento. Vocês estão em festa, primeiro dia do mês, festa da lua nova, para comemorar a colheita. Olhem para a colheita. Veja a consequência, agora veja meu juízo. Porque o meu templo permanece em ruínas, vocês são lentos para a obra de Deus, lentos para voltar à igreja, mas são rápidos para construir a própria casa. Eu sou de uma época que o pastor visitava aquele crente frio, desviado, para orar com ele e pedir para ele voltar à igreja. Volte para a sua igreja, irmão. Ele voltava. Eu sou dessa época, era um irmão. Agora o pastor tem que fazer um convite público para o povo voltar para a igreja. Nunca pensei que eu fosse viver para ver isso. Os pastores convidando o crente a vir à igreja. Considerem o vosso passado. Considerem como está a vida de vocês. O juízo de Deus continua no verso 10, quando diz: por isso os céus retêm o seu orvalho e a terra não produz os seus frutos. Fiz, diz o Senhor, no verso 11, fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, e sobre o cereal, e sobre o vinho, e sobre o azeite, e sobre o que o solo produz, e sobre as pessoas, e sobre os animais, e sobre todo o trabalho das mãos. Tudo está debaixo do meu juízo, até que vocês se arrependam e voltem a reconstruir o templo. Disciplina e juízo. Por isso que Deus, por duas vezes, diz: considerem o que vocês estão vivendo. Como está a sua vida? É como Deus perguntasse hoje: como está a sua vida? Qual é a solução para isso, irmãos? Pessoas desanimadas, pessoas insatisfeitas, pessoas colhendo juízo e consequência dos seus atos, da negligência, a casa de Deus em ruína, adoração e sacrifícios sem serem realizados, as nações sem poderem conhecer a Javé porque não tem templo para visitar. Este é um quadro difícil de pós-exílio babilônico. Qual é a solução para este quadro? Só há um. Aliás, há duas soluções. Versículo 12 vem com a primeira solução. Verso 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote e todo o remanescente do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, havia ordenado que ele dissesse,
E o povo temeu diante do Senhor. Duas coisas. Na primeira, diz que duas soluções. A primeira, quero dividir em duas. Primeira solução, diz aqui, o povo atendeu à voz do Senhor. Não foi a voz de Ageu. Eles consideraram que era a voz de Deus, que era Deus falando. Atenderam à voz de Deus. Deus está falando. Portanto, se é Ele que está falando, nós temos que atender à voz de Javé. Ele que está falando. Primeira coisa é atender à voz de Deus. Segunda solução, nesta primeira parte, e o povo temeu diante do Senhor. Esse temeu aqui, evidentemente que dificilmente é temer de ter medo, mas temer de reverência. O povo ouviu a voz e agiu com reverência para com seu Deus. Isto é, o povo se arrependeu dos seus pecados e se colocou disposto a cumprir o seu papel na obra de Deus. Primeira solução, o povo ouviu a voz do Senhor. E o povo temeu o Senhor. Duas coisas que nós dificilmente temos hoje em dia. Pessoas que ouçam a voz de Deus, e se ouça a voz de Deus, é a voz de Deus, é o comando divino. O céu está falando. Eu não tenho que questionar, mas nós somos pessoas críticas, que questionamos a palavra, não atendemos a palavra. É como menino e menina, adolescente, junior, de 8, 10 anos, que questionam as orientações do pai e da mãe. Menino de 10 anos questionando as ordens do pai e da mãe que tem 40 anos. Eles estão há 10 anos na terra e sabem mais do que os pais que têm 40 anos na terra. Eles sabem mais. Igualmente é você. Você é uma poeira cósmica e se acha no direito de questionar a palavra, a voz de Deus. Sabe que no mundo jurídico, e é comum você saber dessa frase, ordem judicial não se discute, se cumpre, voz de Deus se atende. Orientação divina é para baixar a cabeça e dizer, sim, Senhor. Temer diante de Deus, temer consequências, temer juízos de Deus. Segunda solução, versículo 13 em diante, diz então, e a promessa de Deus, antes da segunda conclusão, antes da segunda solução. Verso 13, então Ageu, o enviado do Senhor, falou ao povo segundo a mensagem do Senhor, dizendo, eu estou com vocês, diz o Senhor. Diante da resposta do povo, o que Deus disse para o povo? Vocês atenderam a minha voz, temeram o meu nome, eu estou com vocês. Eis que estou convosco todos os dias da vossa vida. É a ordem de Deus. O povo tinha certeza, então, diante desse primeira solução, primeiro despertar do povo, que é o arrependimento, Deus já deu a promessa. Eu vou estar com vocês. Continuem andando, continuem a caminhar. Segunda solução, versículo 14. E só Ele pode fazer isso. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadá, que é o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. Eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Qual é a segunda solução? A primeira, você pode fazer, que é atender a voz de Deus, que é temer a Deus. A segunda só Ele pode fazer, que é despertar o seu coração. Mas Ele só desperta o coração mediante a primeira solução, que é atender a voz, que é temer a Deus, que é se arrepender do seu pecado e caminhar de volta para a obra. Aí Deus faz a parte dele, que só Ele pode fazer. Desperta o seu coração, de maneira que ninguém faz a obra reclamando, todo mundo faz a obra satisfeito, feliz da vida, carrega a pedra e não reclama, porque Deus desperta o coração. O Senhor despertou o espírito de Zorobabel,
filho de Salatiel, governador de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e o espírito de todo o remanescente do povo. E eles vieram e começaram a trabalhar no templo do Senhor dos Exércitos, seu Deus. Só Ele pode fazer isso. Que alegria poder ter o coração, o espírito despertado por Deus, para fazer a obra. E o capítulo termina com a datação, 3 semanas depois, 23 dias depois, somando direto 24 dias depois. Era o 24º dia do 6º mês do 2º ano do reinado de Dario. Pouco tempo o povo reconheceu seu pecado. 3 semanas depois. Que lição nós tiramos, irmãos? O desânimo, o descaso, a negligência, as fraquezas, as preocupações pela vida, tudo isso, as consequências da negligência espiritual, o juízo de Deus sobre a minha vida, porque eu estou negligente, isso tudo pode passar rápido, se eu me arrepender, se eu atender à voz de Deus, se eu temer diante dEle, Ele vai despertar meu espírito e tudo vai prosperar na minha vida e na obra de Deus. Tudo pode mudar rapidamente. Não precisamos amargar décadas, anos de sofrimento, de pessoas insatisfeitas, de pessoas amarguradas, de pessoas que sempre descontentes, que não crescem na fé, pessoas que não têm prazer de vir à igreja porque estão necessitadas, primeiro, de ouvir a voz de Deus, de temer diante dEle, de experimentar a glória, a graça, de ter seu espírito desperto, ter seu espírito aquecido. Aí ele volta para a casa de Deus, feliz da vida, e se arrepende pelo tempo que passou longe dela. 3 semanas depois, a história desse povo mudou. Quero finalizar com essas palavras e dizer que eu preciso considerar a minha vida. Como tem sido a minha vida? Em algumas versões, considerem o vosso passado. Olhe um pouquinho para o retrovisor e veja as insatisfações, os descontentamentos. Você se esforça para ser feliz, mas não consegue. Come lula frita, sem qualquer referência, qualquer semelhança, é melhor coincidência por ser qualquer outro prato. Lula frita e tem gosto de chiclete, sem açúcar, tem gosto de goma, porque não tem prazer. Dorme a noite inteira, acorda quebrado no dia seguinte, cansado, a noite não basta, toma remédio, a dor não cessa. Faz tudo para o marido sempre com raiva, insatisfeito. Trata a esposa a pão de ló, ela sempre com a cara emburrada. Dá tudo para os filhos sempre rebeldes. Considere o seu passado. Considere a sua vida. Veja se não há uma negligência por trás disso tudo, da obra de Deus, da vida espiritual. E Deus tem apenas 2 soluções. Que você se arrependa. É sua parte. Atender a voz de Deus e temer diante dEle. Ele vai fazer a parte dEle, despertar teu espírito. E você vai ver aquela palavra de Paulo se cumprindo, quando diz que Deus opera em nós o querer e o efetuar. Que glória! A obra é dEle, a fé é dEle. E o que eu tenho que fazer é me arrepender do meu pecado. Vamos orar em nome de Jesus. Acaso é tempo de vocês morarem em casas luxuosas, enquanto este templo permanece em ruínas? Considerem o que tem acontecido com vocês. Vocês semearam muito e colheram pouco. Comem, mas isso não chega para matar a fome. Bebem, mas isso não dá para ficarem satisfeitos. Põem roupa, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para colocá-lo numa sacola furada. Considerem o que tem acontecido com vocês.
Vocês esperavam muito, que fosse muito, mas o que veio foi pouco, e esse pouco, quando o levaram para casa, eu dissipei como um sopro. E por quê? Porque meu templo permanece em ruínas, enquanto cada um de vocês corre por causa da sua própria casa. Por isso os céus retêm o seu orvalho, e a terra não produz os seus frutos. Fiz vir a seca sobre a terra e sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que o solo produz, sobre as pessoas, sobre os animais e sobre todo o rebanho das mãos. Senhor, obrigado por tua palavra, escrita há tantos séculos. Há 2.500 anos. E que vale para hoje e valerá sempre. Porque nós somos assim como este povo judeu, preocupados muito com a nossa casa e pouco com a casa de Deus. Preocupado muito com os nossos negócios e pouco preocupado com os negócios do Senhor. E nós temos, muitas vezes, sofrido as consequências da negligência espiritual, como pessoas insatisfeitas, descontentes, nos sentimos inadequados, insatisfeitos, entristecidos, amargurados. E também experimentamos no juízo do Senhor, o Senhor fecha o céu e não deixa chover. E nós temos amargado, Senhor. Mas assim como este povo, 3 semanas depois apenas, atendeu a voz do Senhor, nós também queremos fazê-lo, atender a tua voz. Queremos temer o Senhor e pedir que tu despertes o nosso espírito para que possamos voltar à tua obra com ânimo, com vontade, com alegria, como era antes, Senhor. Faz esta obra retirando de nós esses mesmos sentimentos que permeavam o coração e o espírito desse povo judeu, que só nos renove nesses dias também turbulentos, difíceis que passamos. Oramos em nome de Jesus Cristo, segundo a bendita intercessão do Espírito Santo de Deus. Amém.